Olá, olá pessoal, todo mundo bem? Preparados e animados para dar continuidade aqui ao nosso Código de Conduta, Ética e Integridade dos Correios? Então, vamos lá trabalhar hoje com os princípios que os Correios devem adotar, né? Princípios éticos. E tem um tópico aqui muito interessante, porque ele fala assim, ó, os Correios adotarão os seguintes princípios éticos sem exclusão de quaisquer outros que estejam implicitamente inseridos. Então, uma pergunta de prova assim bem elaborada, bem difícil, é, por exemplo, falar que os princípios éticos respeitam, por exemplo, um rol taxativo, uma lista exaustiva. Vai estar errado. Porque taxativo e exaustivo seria só se fosse somente isso daqui. Então só tenho que respeitar só isso, acabou e pronto. Não, mas não é assim. Eu respeito isso daqui, além de outros princípios que estejam implícitos. Então, esse rol de princípios éticos é um rol que é chamado de exemplificativo. Então, a gente tem essa situação aqui. Quando a gente estuda legislação, quando a gente estuda, por exemplo, um código de ética, né, que é uma legislação, a gente tem aquele assunto que vai cair daqui, né, do que está aqui escrito, mas tem alguns assuntos que podem cair fora disso. Esse aqui é um exemplo disso daí. A banca pode chegar e dizer: o rol de princípios éticos estabelecidos no código é exemplificativo. Sim, aqui é apenas uns exemplos, pode ter outros. Vamos conhecer agora quais são esses princípios. O primeiro e muito importante, dignidade humana e respeito às pessoas. Então, isso é um princípio, respeitar as pessoas, né? Dignidade humana, valorização da vida, cidadania, integridade física e moral, respeitando diferenças, diversidade de grupos sociais, com igualdade, equidade e justiça. Então, isso é um princípio que a gente deve ter na nossa vida, e os Correios colocou também como um princípio dele. Um princípio que vocês vão utilizar muito, impessoalidade. Quando vocês estiverem trabalhando nos Correios, vocês vão ter que atender, né, pessoas que vocês gostam e pessoas que vocês não gostam. E vocês não vão poder escolher. Ah, eu só atendo, vamos supor, não vai poder chegar um amigo seu e você está aqui atendendo e você falar: ei, rapaz, vem cá, fura a fila. Tu é meu amigo, tu pode passar, furar a fila aí. Não, isso não pode acontecer. Assim como também pode chegar um inimigo seu, né, uma pessoa que você não gosta, e você chegar lá e falar: ah, eu não vou atender você, então sua carta vai ficar aqui, sua correspondência vai passar um mês aqui, não vou entregar, não. Isso não pode acontecer. Tem que respeitar o princípio da impessoalidade. O que tem que acontecer? É a prevalência do interesse público sobre o interesse particular. Então, o seu interesse, todo mundo tem um interesse particular, mas quando está ali trabalhando na administração pública, o que vai prevalecer é o interesse público. E tem que tratar o quê? Com objetividade e imparcialidade. Tem que buscar o máximo possível ser imparcial. Então, se você tem pessoas para atender, você vai atender conforme foi estabelecido. Beleza. Integridade. O que é isso? Integridade tem vários conceitos, né? Mas aqui foi utilizado o conceito de integridade relacionado, opa, passou aqui, relacionado aí com a honestidade e com a probidade. É só você analisar e dizer assim, fulano é uma pessoa íntegra. Então, isso daí que vem o princípio da integridade. Um tópico muito importante, ó, como ele fala, coerência entre o discurso e a prática. Então, se os Correios chegam lá, por exemplo, na televisão, numa revista, e diz, respeitamos, temos compromisso com o meio ambiente. Isso é um discurso, né? Mas dentro dos Correios tem lá desperdício de papel, não tem práticas de sustentabilidade. Então, aí está tendo uma incoerência entre o discurso e a prática. E o que a gente busca, né, que o princípio da integridade busca é essa coerência. O que você fala, você está fazendo, beleza?
repudiando aí toda forma de fraude e corrupção, com postura ativa diante de situações que não estejam de acordo com princípios éticos assumidos. Esse princípio muito importante deriva aí do direito administrativo, que é o princípio da legalidade, respeitar as leis, respeitar a legislação nacional, e até mesmo como ele fala aí de país, né, onde os Correios estejam atuando ou venham atuar. E se os Correios forem atuar na Argentina, por exemplo, no México, então tem que respeitar as regras de lá também. E normas internas que regulam as atividades. Então, por exemplo, vai ter lá uma escala de serviço. Pode ter, por exemplo, uma escala de quem vai tirar um plantão, de quem vai fazer isso. Isso é uma norma interna, tem que ser respeitada. Então, eu tenho que respeitar a legislação, respeitar a Constituição, as leis. Eu não posso estar desrespeitando qualquer tipo de legislação, beleza? Outro princípio, profissionalismo. Isso aqui, como eu falei, isso aqui é um princípio da vida da pessoa, ela tem que ter isso, né? Um desempenho profissional com responsabilidade, zelo, baseado em valores sociais, lealdade, respeito, comprometimento com o resultado, com excelência e aperfeiçoamento empresarial. Então, acontece muito, né, infelizmente, mas não deveria acontecer, às vezes as pessoas não se preocupando tanto com o bem público, né? Às vezes você verifica, por exemplo, a pessoa chega, né, com o carro, vamos pegar aqui, por exemplo, o carro dos Correios, aí deixa lá aberto, pega no chuva, vai cair em cima de buracos, dirige em alta velocidade. Então, essa pessoa ela não está agindo com profissionalismo. Porque mesmo sendo o carro dos Correios, mas a pessoa tem que ter responsabilidade, tem que ter zelo com aquilo ali. Então, isso é o princípio do profissionalismo. Sustentabilidade também é um princípio muito utilizado na administração pública, e aqui ele deriva do princípio da eficiência, que é uma responsabilidade ambiental, econômica, social e cultural de forma equilibrada. Como assim? Eu sempre utilizo esse princípio aqui, me recordando quando eu era mais jovem, quer dizer, quando era pequeno, né? Mas aí não mudou o tamanho. Então, quando era mais jovem, por quê? Mais ou menos 1997, 98, eita, muitos aí não eram nem nascidos, né, nessa época. Meu pai trabalhava no Banco do Brasil nessa época aqui. E aí eu ia, às vezes, à tardinha, né? Eu ia para lá esperar para ele sair. A cidade era pequena, não tinha tanto perigo assim, né? Então a gente ia para lá e aí eu ficava lá sem fazer nada. Aí tinha uma sala lá cheia de papéis. Aí meu pai pegava, me dava uma caneta, pode aí, pode riscar, pode pintar. Assim, um desperdício enorme. Papel mesmo era lixo aquilo ali. Grande mesmo, assim, uma coisa, um desperdício enorme. Depois, mais ou menos 2004, no mesmo Banco do Brasil, para você encontrar um papel para você riscar, era a coisa mais difícil do mundo. Eu ia lá, às vezes eu vi meu pai utilizando o verso, rascunhos. Então, o que foi isso? O que foi essa mudança de 1998 para 2004? Isso daqui foi a aplicação do princípio da eficiência na administração pública, em que trouxe essa questão de economizar, essa questão de sustentabilidade. Opa, peraí, não vou gastar à toa, não é só porque tem que eu vou gastar. Não. Então, essa sustentabilidade foi isso. Ah, se eu utilizei aqui um papel, eu posso utilizar o verso dele para rascunho, eu posso estar utilizando esse papel para imprimir outro documento que não seja tão importante. Vou estar tendo essa responsabilidade ambiental. Então, isso é o princípio da sustentabilidade, beleza? Por fim, o último princípio aí, transparência, também é um princípio muito importante da administração pública, que determina o quê? Visibilidade dos critérios que norteiam decisões e ações mediante comunicação objetiva, ágil e acessível, observando os limites do direito à confidencialidade.
Então, deve ser transparente, sim. No site dos Correios você consegue, por exemplo, entrar lá e ver quais são as licitações que os Correios fizeram, quais são os contratos que os Correios têm. Isso é transparente. Só que ele fala, observando os limites da confidencialidade. Nem tudo vai poder ser publicado, né? Algumas situações devem ficar de forma confidencial. Algumas questões são sigilosas. Beleza, mas tem um limite para isso. Show de bola. Então, explicamos cada um desses princípios, né? Trazendo exemplos, situações que podem cair na prova. Agora, trazendo um bizu para vocês. O bizu do Suarinho, carimba que é top, né? O bizu, para você lembrar aí, a dica para você lembrar dos princípios é dispilipe. A palavrinha, ó, dispe-lipe, caiu na prova. Quais são os princípios éticos estabelecidos no Código de Ética? Dispe-lipe, 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 dispe-lite, dispe-lite, dispe-lite. Pronto, dispe-lite, beleza? Não confunda, tem um bizu da aula passada, né? O bizu do raio, muito importante. Mic vis também, mas aqui fala da missão, visão, e aqui fala dos valores, né? E aqui os princípios. Então, desculpa, esses bizus, eles são muito importantes, porque, ó, DISP, LIT, aqui nós temos as iniciais dos princípios. Então, se a prova colocar, por exemplo, que moralidade é um princípio que está expresso, que está escrito, está errado, né? Porque não tem nenhum princípio começando com M. Apesar de que tem que respeitar a moralidade, tem, porque está implícito, mas não está de forma expressa, beleza? Então, cuidado com isso daqui. Então, vai anotando aí todos os bizus para não perder nenhuma questãozinha por conta disso, beleza? Então, vamos lá. Continuando aqui, artigo 16. É vedado pleitear, solicitar, provocar ou sugerir a entrega de receber ou aceitar, bem como prometer, oferecer, dar, doar ou pagar por brindes, presentes, hospitalidades, participações em eventos de quaisquer espécie, em qualquer situação para si, familiares ou qualquer pessoa. Como assim? Um exemplo, né? Vamos supor que o carteiro vai entregar a correspondência lá em casa. Aí ele chega, me conhece. Ah, é o professor Soares. Ah, que coisa boa, tal, prazer. Rapaz, meu filho vai fazer esse concurso dos Correios. E ele ficaria muito feliz de ser seu aluno, de ganhar um curso seu. Então, tipo, ó, ele está aí sugerindo, né? Ele está ali querendo ganhar algo, né? Um presente, ali ganhar um serviço para um familiar dele. Isso é verdade, não pode. Ele não pode estar solicitando isso, né? Então, isso aqui eu dei só um exemplo, né? Mas tem diversos, podemos aqui dar 200 exemplos aqui dessas situações. E a pessoa não pode estar pleiteando, né? Isso daí, solicitando benefícios em razão do cargo. Tipo, ah, o cara é dono de um posto de gasolina, eu vou entregar a carta lá na casa dele. Eu digo, olha, se você abastecer meu carro lá, bota lá 10 litros de gasolina, eu entrego suas correspondências mais rápidas e tal. Não, não pode isso daí. Essas vedações, né, se aplicam a brindes, presentes, hospitalidades e participações em eventos oriundos ou destinados à pessoa física, órgão, empresas públicas ou privadas, quando estiverem relacionados ao exercício do cargo ou da função. Então, também envolve, como ele fala aí, né, participação em eventos, e, enfim. Agora, tem um tópico bem interessante. A regra é que vocês, né, não poderão receber presentes, brindes. A regra é essa, o servidor público ele não pode. Por quê? Por que que existe essa proibição de receber um presente? Porque muitas vezes aquele presente tem algo por trás daquilo ali. Às vezes a pessoa está dando aquele presente é só para ganhar algo depois, né? Ela chega, não, tome aqui um presentinho para você, aí depois ela vai lá querendo algo em troca. Então, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Então, por isso que a administração pública ela veda isso daí. Porque a pessoa, às vezes, ela não sabe diferenciar. Como eu falei, ela dá um presente para você, depois ela, vamos supor,
você vai para um restaurante, tá lá jantando e tudo com sua família. Quando vai pagar a conta, o dono do restaurante diz: Não, você não precisa pagar. Aqui tá liberado para você. Aquilo ali, ele vai querer algo em troca. Por quê? Porque depois ele vai ligar para: Ó, tem uma correspondência minha aí, traga aí. Aí se você disser: Não, infelizmente eu não posso, ele vai dizer: Ah, e o almoçozinho, a janta que eu lhe dei, né? Então, por isso que para evitar esse tipo de situação, é que é proibido. Só que um ponto muito importante aqui no artigo 17 é os brindes que podem ser aceitos. Então, vamos lá. Quais são os brindes que podem ser aceitos, que vocês podem receber? Aquele cuja periodicidade de distribuição não seja inferior a 12 meses. Como assim, professor? Que essa periodicidade de distribuição é o momento que eu estou distribuindo. Então, vamos supor que eu vou distribuir um tanque de combustível para você todo mês. Não pode, né? Por vários motivos, mas um dos motivos, a periodicidade de distribuição, ela está sendo aí mensal, né? E você só pode aceitar um brinde cuja periodicidade de distribuição não seja inferior a 12 meses. Como assim? Ah, de 2 em 2 anos eu mando fazer essa canetinha da plataforma aqui e entrego lá para você. Então aí tudo bem. A periodicidade ela não está sendo inferior a 12 meses. Então, beleza, o cara está recebendo um brindezinho ali, beleza. Segundo, que não tenha valor comercial, ou seja, distribuído por entidade de qualquer natureza, a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual, ou por ocasião de eventos ou datas comemorativas de caráter histórico-cultural, desde que não ultrapasse o valor unitário de R$ 100. Então, como eu falei, uma canetinha dessa não tem um valor comercial. Não estou vendendo. É diferente de entregar um curso. O curso ele tem um valor comercial. Uma agenda, por exemplo. A agenda para a plataforma não tem um valor. Não estou vendendo uma agenda. É um brinde ali que está sendo dado. E o valor não pode ultrapassar R$ 100. Por exemplo, uma vaquejada que vai ter na cidade, né? Festejo, um culto religioso, aí fazer faz camisas, bonés. Então, desde que não ultrapasse R$ 100, pode receber. Que sejam de caráter geral e, portanto, não se destine a agraciar exclusivamente um determinado colaborador. Então, não posso chegar e dizer, ó, essa caneta aqui é para o carteiro fulano. Não. Se eu vou chegar lá, ó, plataforma Professor Soares, ela vai trazer brindes aqui para os Correios como forma de agradecer pela parceria que é feito. Pronto, eu levo lá, por exemplo, 10 canetas, entrego lá para o gerente, por exemplo. Tá aí, você faz a distribuição para os seus funcionários aí. Pronto. Então, observa aí como é diferente de eu chegar e dizer, ó, eu quero entregar essa caneta aqui por fulano. Beleza? Eu sei que vocês às vezes podem estar assim, eita, mas na prática é muito difícil isso. Até mesmo para você saber o valor, né, disso daqui. Então não se preocupem tanto com isso daqui na prática, não. Porque até mesmo, como eu falei, uma caneta. Uma caneta ela pode ser 50 centavos, ela pode ser R$ 1, mas tem caneta de R$ 200. Você pesquisar na internet, você vai achar canetas aí caríssimas. Da mesma forma, boné, uma blusa, enfim. Então, na prática, não se preocupem muito com isso, não. O que vocês precisam se preocupar é para a prova. Então, vamos aqui repetir. É permitido que você aceite um brinde, desde que a periodicidade de distribuição ela não seja inferior a 12 meses. Então, a distribuição não pode ser inferior a 12 meses. Como eu falei, de 6 em 6 meses a pessoa está distribuindo brindes ali. Não. Não tem que ser superior a, a, a 12 meses, não tenha valor comercial, né? E não ultrapasse o valor de R$ 100 e que tenha um caráter geral. Não se destine a agraciar exclusivamente a um determinado colaborador. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês como é que funciona isso. Teve um tempo, eu me lembro, também eu morava no Ceará e lá tem um mosteiro lá na cidade que eu morava, Guaraciaba do Norte. E aí a minha mãe chegou e disse: Olha, eu quero dar um presente para vocês. Elas não são também de receber presentes. Aí a madre, né, lá do mosteiro disse: Faça o seguinte, compre desodorante,
sabonete, itens de higiene, né? E traga para cá. Então, assim, lá tinha, se eu não me engano, 15 monjas. Não poderia chegar e dizer, ó, comprei essa roupa aqui para fulana, comprei esse brinco aqui para cicrana. Não, não poderia fazer isso. Então foi um brinde de caráter geral. Comprei lá sabonete, desodorante, foi distribuído para elas ali. Beleza, dessa forma pode. Se a pessoa receber um brinde que ultrapasse o valor de R$ 100, eles serão incorporados ao patrimônio dos Correios ou doados à instituição de caridade. Como eu falei, uma caneta dessa, ela pode ir de 50 centavos a 200, 300, até mais, R$ 400. A pessoa recebeu, ela, vixe, ela tem se eu não me engano, tem uma marca de caneta, acho que é Montblanc, né? É muito caríssima, muito cara ela. Ixi, é Montblanc essa caneta, é relógio, sei lá, uma coisa assim. Ah, ela é R$ 300 no mercado. Não, não posso receber. Ah, na prática, bota no bolso e leva para casa. Ah, para quem diabo é que vai saber? Não, faça isso não. É isso, nós estamos dando ética, rapaz. Crie vergonha de sua cara. Eu não faço isso, mas, rapaz, depois é que foi o que disse. Eu que disse, não. Estou dizendo que é para não fazer. Então, você vai pegar ali aquela caneta e vai entregar para os Correios. Ó, o Correio está aqui, essa caneta agora é sua, não é minha. E aí os Correios podem colocar no patrimônio dele, né? Assim como o carro é o patrimônio dos Correios, enfim, ou doar para uma instituição de caridade. Tá aí, ó, estou doando essa caneta para vocês, vocês podem fazer um leilão dela, alguma coisa, e o dinheiro fica para vocês. Tranquilo? Beleza. Com isso a gente encerra o nosso bloco 2 importantíssimo, né? Regras aí muito fortes de prova, trazendo os princípios éticos e o que pode e o que não pode ser recebido aí como brinde. Beleza? Aguardo vocês na próxima aula. Um forte abraço e bons estudos.